Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado pela vida da tua serva. Eu sei que vai trazer, Senhor, uma palavra vinda da parte do Senhor. Usa-a poderosamente, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ficou baixo? Acho que dá. Quero saudar os cheirosos com a paz do Senhor? Ah, não. Quero saudar os cheirosos com a paz do Senhor? Agora ficou lindo. Glória a Jesus. Obrigada, irmã Shirley. Cheirosos, abra sua Bíblia, por gentileza. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje é o último dia da campanha. O poder da presença de Deus. E eu vou fazer junção a essa temática em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Você pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Eu sei que a reverência para o nosso papai está no teu coração. Por mais que sempre solicitamos e pedimos para ficar em pé, por reverência, mas eu sei que o teu coração reverencia Ele. Então, abra a sua Bíblia, e enquanto você abre, eu quero louvar a Deus de coração, porque mais uma terça nós estamos aqui. Mais uma terça o Senhor escreveu na agenda dele esse momento. Como o pastor Marcelo disse, terça passada estava mesmo lotada a igreja. Eu até brinquei que muitos irmãos não estão aqui porque trabalham, né? Aí eu até brinquei, eu disse, Jesus, que é a oração que nós vamos ter que fazer para esses irmãos estar toda terça aqui. E nem pode, né? Porque vai ser demitido, não pode. Então assim, estava incrível, foi incrível. Deus usou o pastor Mateus Soares de uma forma extraordinária, foi lindo. Eu falei para o meu esposo, eu saí alimentada naquela terça. Quem veio saiu alimentado. Esse é o diferencial da terça de milagre. É porque aqui não só tem oração, cura, milagre, libertação, tem palavra, é completo. E eu louvo a Deus porque você sai da sua casa e vem sentar aqui, e não só sentar, você vem adorar. E eu sei que todas as vezes que tu estás aqui, papai tem algo separado do céu para a tua vida, amém? Louva a Deus hoje, porque Deus trouxe a minha irmã mais velha aqui hoje. Ela não parece mais velha que eu não, mas ela é. Olha aí, pastor Marcelo. Essa é minha irmã mais velha. Nós somos uma casa de 5 mulheres e 2 homens. Aí vem ela, depois vem outra e depois eu. Eu sou a terceira mais velha. Simeia está com 31 anos, né, Simeia? É que eu estou com 27, né? Mentira, irmão. Mentira não, tá, que vergonha, né, pastor? Estou com 34. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã. Veio ela saiu, ela tem uma loja. Eu sempre divulgo a loja dela no Instagram. E hoje ela deixou as funcionárias dela e correu para cá. Que Deus te abençoe, viu, meu amor? Te amo. Meu esposo também, o homem mais lindo do mundo está ali no cantinho. Vamos lá, sem demora. Foi nos passado o tempo muito propício, maravilhoso, e eu quero aproveitar. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistai de todas as armaduras de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Amém? A versão é um pouco diferente. Oh, glória, mas eu tenho certeza que cada um entendeu o que o Senhor tem para nos passar, conforme o contexto e conforme o versículo aqui falado. Cheirosos, aperte a mão de quem está do teu lado aí. Algo o Senhor mandou fazer antes da mensagem. Eu estava ali sentada e eu quero fazer antes da ministração, eu preciso. Não precisa ficar de pé, eu só quero que você pegue na mão dessa pessoa que está ao teu lado. Eu quero que você olhe para ele, para ela e fale assim: tem um exército que peleja por tua vida. Diz,
E esse exército, ele não cansa, ele não para. Diga: te prepare, porque hoje, enquanto você adora, enquanto você chora, enquanto você ora, tem demônios batendo em retirada. Diga para essa pessoa: tem demônios batendo em retirada. Aleluia. Você não vai soltar a mão dessa pessoa. Não solta, não solta, porque nós vamos orar. E não precisa ficar de pé. Eu ia fazer isso no final, mas o Senhor disse: antes da mensagem tu erga um clamor. Então eu vou fazer o que o Espírito Santo me direcionou. De mão dada com essa pessoa, fecha teus olhos agora, pode ficar sentado. Em nome de Jesus, toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. E onde estiver demônios tentando impedir que tua vitória chegue hoje, vai ser dissipado pelo poder do nome de Jesus. E onde estiver principados ou potestades, vai ter que ser destruído. As intercessoras comecem a marchar no meio da igreja. As intercessoras comecem a andar no meio da igreja. Já tem mulher sentindo lá atrás. Se você deixou seu filho em casa, se você deixou seu cônjuge em casa, passando por alguma guerra, alguma situação espiritual, alguma guerra interna, depressão, ansiedade, se você deixou essa pessoa em casa, talvez a tua esposa, talvez o teu esposo está enfrentando uma guerra tão grande, psicológica. Enquanto eu estava aqui, o Senhor dizia: eu estou indo lá, passa lá em casa, Jesus, passa lá em casa, Jesus, passa. Olha que lindo, está tomando de conta. Você que está nos assistindo agora, o Senhor está dizendo para uma vida que nos ouve agora: vai ter testemunho para contar. Tem depressão batendo em retirada. Tem pessoas aqui que chegaram, que não tem conseguido dormir, o sono não está em paz, fica acordado à madrugada. Em nome de Jesus, você ora. É uma mulher de Deus que está aqui, você ora. Em nome de Jesus, em nome, olha lá, está tomando mulher lá atrás. Que coisa linda, que coisa linda. Teu sono vai ser só, já tem mulher cheia, já tá, deixa pular, deixa saltar no poder, deixa. O inferno está tentando roubar a tua paz, mas o Espírito Santo te abraça nessa tarde. Aleluia. Tem demônios batendo em retirada. Eu vejo o Senhor fechando sepultura. Já foi falado aqui hoje sobre o Senhor fechar sepultura. Deus está fechando sepultura. Aleluia. Espírito do suicídio está sendo destruído agora. Rebassoia, andalabaia, simi andalabaia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos e nós já sentimos a tua graça e o teu poder neste lugar. Em nome de Jesus, trabalhe onde o homem não consegue ver e nem consegue entender. Entra, Senhor, e faz a tua maneira, porque a casa é tua. Ah, Jesus, eu vejo como uma fumaça entrando sobre essa igreja. Eu vejo como uma nuvem que paira sobre a tua casa. Nós vamos tocar. E hoje nós iremos receber algo diferente, porque tu és Deus de novidade. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Quem está cheio, deixa cheio. Quem está recebendo, deixa. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Paulo está preso em Roma. A carta aos Efésios é uma carta da prisão. E mesmo em prisão nós vemos que Paulo ainda continua sendo uma instrumentalidade na mão do Deus vivo. Porque eu sempre costumo dizer que servo de Deus não tem nada que cale a voz dele ou dela, quando nós estamos dispostos a pregar Jesus em tempo e fora de tempo.
Se nós colocamos para a nossa vida que o nosso desejo é ministrar a grandeza de Jesus, nós pregaremos em tempo e fora de tempo. E o mesmo Paulo que disse a Timóteo para pregar em tempo e fora de tempo, ele exerce isso, meu pastor Marcelo. Ele prega em tempo e fora de tempo. E quando ele está preso em Roma, ele endereça a carta em Éfeso. Pois na sua viagem, que ficou 3 anos ministrando, evangelizando este povo, o seu coração ainda arde aquela chama de amoestar, de cuidar. Um dia eu estava ministrando aqui nesse altar e eu disse à igreja: Paulo, ele não foi somente aquele implantador de igreja. Ele era pastor, ele cuidava, ele exortava, mesmo à distância. E quando ele endereça essa carta em Éfeso, para a igreja em Éfeso, nós vamos observar que nesse contexto, no capítulo 6, ele deixa bem claro que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, revestir da sua força, revestir do seu poder, para que quando chegar os dias maus, nós possamos estar ainda inabaláveis, resistentes. Sabe o que é interessante? Primeiro, nos revestimos da força de Deus, daquilo que o Espírito Santo nos faz tornar-nos por causa da pessoa dele. Como assim? Não existe super-homens e não existe super-mulheres, mas a força que Paulo refere-se é aquela força que Jesus disse para mim e para você: ele venceu o mundo e nós venceríamos, porque a força não vem de nós, mas é dele, em tudo aquilo que ele carregou por mim e por você. Quando a palavra diz que ele tomou sobre nós todo o jugo, as dores, as enfermidades, ele está dizendo: tu não é forte, mas aquele que está em mim. Por isso que Paulo diz: quando estou fraco, aí é que sou. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou. Porque o poder dele se manifesta na tua fraqueza. A força não é do nosso braço, e ao contrário, maldito o homem que confia em seu braço. Então vem Paulo ministrando para uma geração, para uma igreja. Diz, pois, estudiosos da Bíblia Sagrada, que não há uma temática específica como nas demais cartas que ele endereça. Essa não há uma temática específica, porém, quando você observa todo o contexto, você vai entender que a igreja em Éfeso sofria por partes daqueles que estavam ao redor com a idolatria. O comércio era muito grande, era um lugar onde vinham pessoas de todos os lugares. A idolatria tomava de conta, e o mais interessante, a famosa deusa Diana era manifesta naquele lugar. Aí vem Paulo dizendo sobre a necessidade da igreja estar revestida, do povo estar revestido, porque não adiantaria brigar de boca ou de braço, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Agora pense comigo um negócio: se a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, eu e você precisa conhecer a estratégia e as armas para usar contra nosso inimigo, verdade ou não? Precisamos. Ninguém deve entrar em guerra sem antes sondar, sem antes entender, sem antes conhecer o seu inimigo. E o mais interessante é que Jesus, quando andou sobre esta terra, quando andou aqui, ele nos deixou bem claro como vencer a nossa carne, como vencer o nosso eu, como vencer a nós mesmos. Também Jesus disse: há castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Jesus não te mandou para a guerra sem estar preparado, ele te ensinou a preparação. Depois ele diz aos discípulos em Lucas capítulo 24: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de
poder. O que Paulo diz na carta aos Efésios? Nós temos que estar revestido de poder, buscar a força e o seu poder. Aí alguém pergunta para mim: o poder, missionária Samara, foi o falar em línguas estranhas? Foi o sapatear como nós pentecostal amamos? Foi o rodar como nós pentecostal amamos? Não. Esse revestimento de poder vai além. Como assim? Jesus já tinha ensinado os discípulos. 3 anos de ministério, ensinando a verdade, ensinando a palavra, testemunhando. Aí, Keila, quando ele diz permanecer na cidade para ser revestido de poder, Jesus está dizendo: vocês já têm a base. Vocês têm a base. Vocês têm a palavra. Vocês conseguem agora brigar cara a cara. Vocês conseguem falar da minha verdade, assim como Estevão. Estevão, antes de ser apedrejado, estava pregando sobre a pessoa de Cristo Jesus. Mas agora Jesus está dizendo: é necessário agora sermos revestidos de poder para ter autoridade em um mundo que não é natural, é sobrenatural. Tá, para você que não me entendeu, eu vou explicar melhor. Daqui, nós temos a palavra, o alimento que nos alimenta dia e noite. Porém, Jesus está dizendo: vocês não vão somente desta maneira, porque a guerra de vocês não é física, a guerra de vocês é espiritual, e para isso tem que estar revestido de poder, tem que estar revestido de poder, para conseguir ver o que ninguém vê, para conseguir entrar onde ninguém entra, e para conseguir brigar com aquilo que ninguém lá fora consegue. Vão se levantar. Quem olha com os olhos carnais é dessa maneira, presta atenção. Quando Paulo escreve a carta a 1 Coríntios, Paulo diz que a igreja em Corinto, ela não era espiritual. Pode ler a carta aos 1 Coríntios. Paulo diz: vocês não são espirituais, vocês são carnais. Mas incrível, a carta a 1 Coríntios diz que aquela igreja era uma igreja que tinha dons. Um profetizava, um usado em cura, tinha dons. Mas Paulo, pastor Uriel, vai dizer: não, quem olha vocês de longe diz: estão cheios de Deus, profetiza, sapateia, mas vocês são carnais, porque no meio de vocês há dissensões, no meio de vocês há confusão, no meio de vocês há fofoca, a mentira, a intriga, a inveja. Então quem permanece assim é carnal. Foi Paulo que disse isso à igreja em Corinto. Então, quando você observa alguém que não é vestido de poder e alguém que não vive pelo Espírito, ele consegue dar ouvido à voz do inimigo como uma coisa pouca. Deixa eu te fazer uma comparação. Alguém chega diante de você e você permite entrar dentro da tua casa, falar de alguém que você aprecia, falar de alguém que você ama. É só uma comparação que eu estou a fazer. E ao invés de você olhar e ver demônios tentando causar dissensões, você toma para o coração e diz: pode deixar que agora eu vou agir, pode deixar que agora eu vou dar um jeito. E foi apenas um boato, cochicho, mentira. Mas quem é espiritual, antes de qualquer iniciativa, ele dobra os joelhos, ela ora, ele ora, ele vai buscar a direção de Deus. E antes de deixar qualquer espírito de inveja, de ciúme, seja de que for, descer para o coração, ele ora. Ele vai para o joelho, porque ele sabe que a guerra dele não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. E o melhor ainda, quando Satanás diz: usa alguém, porque nessa tarde Deus já desfez, já quebrou muita separação, muito divórcio aqui, Deus já quebrou. Tivemos testemunho, terça passada umas me procuraram, me pediram para que eu ajudasse em oração, justamente
para Deus expulsar terceiros do caminho. Então deixa eu entender um negócio. Quando a pessoa chega numa igreja, chega num lugar como esse e pede oração para Deus repreender o divórcio, ela não está olhando com os olhos carnais, ela está olhando com os olhos espirituais. Ela sabe que se for guerrear de boca não vai conseguir, mas ela sabe que no joelho Deus pode muito ir a bolsoia. Paulo está a dizer para mim e para você, preste atenção, revista, ei, a sua. Não adianta a irmã Samara falar em mistério, vestir como pastora, andar como missionária, não adianta como missionária, se eu não vigiar na minha boca, se eu não vigiar no que escuto, se eu não vigiar no que desce ou deixo descer ao meu coração. O que contamina o homem não é o que, mas é o que? Pregar para quem conhece a Bíblia é bom demais, né? Aí o povo fica todo mundo de olho, deixa eu ver o que... Não, o perigo está aqui. Tiago vai dizer que, se todo homem pudesse colocar em sua boca, como é que dá aquele nome que coloca em cavalo, pastor? Cabresto. Não é para rir, não, é verdade. Ele está dizendo, sábio é, melhor seria, porque o veneno, o mal das coisas é a língua. Por que Deus me deu essa mensagem dentro da temática para hoje? Porque hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Porque o inferno está querendo que você continue brigando dentro de casa, murmurando dentro de casa, gritando com as paredes, brigando, o marido atrasou um pouquinho, o marido está bebendo, quanto mais você gritar, mais Satanás vai gostar disso. O Senhor está dizendo, enquanto Ele faz, você desce e você ora, a mulher santa santifica o homem, eu vou profetizar, em nome de Jesus vai ter mudança lá dentro. Não, só 10 mulheres entenderam. Revista, é nele, e esse poder, deixa agora eu lhe dizer, já tem mulher que entendeu e está até chorando, então deixa eu te dizer, revista-se deste poder, na pessoa bendita de Jesus. Como assim? A partir de hoje, você não vai mais enxergar com os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais. Chega de bater cabeça, chega de brigar com quem não é para brigar. Mas não dá, irmã Rose, não dá, socorro, irmã Socorro, não dá sim. Olha que interessante que Deus manda fazer aqui. Eu vou pegar a irmã Socorro mesmo. Vem cá, irmã Socorro, bora pregar juntinha, bora. Aleluia. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, aqueles que estavam ouvindo Estevão rangia os dentes de raiva. Estevão poderia ter se defendido para não morrer a pedrada, mas enquanto eles estavam com raiva querendo matar Estevão, ele continuava pregando sobre a pessoa bendita de Jesus. A Bíblia Sagrada relata em Atos dos Apóstolos capítulo 7, que quando Estevão foi lançado para fora, para arremessarem pedras unânimes contra ele, Estevão dobra os joelhos, olha para o céu e vê o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Por que eu estou dizendo isso? Cada pedrada que tu tem recebido não tem sido fácil. Cada pedrada que você tem recebido não tem sido fácil. Mas enquanto você confia que Jesus está na frente de tudo o que acontece, os céus abrirá para a tua vida e para a tua casa e para os teus. Eu vou dizer porque é profético, já tem 5 recebendo. Já tem 5 mulheres recebendo. Enquanto você está adorando, não está se importando com as pedradas, o céu está se abrindo a teu favor. Revista-se, revista-se. E enquanto você está buscando esse revestimento de poder, eu também estou sentindo ele passear.
Você já pensou se os discípulos não tivessem permanecido, não estivessem revestidos de poder? As tribulações sobreveio, verdade ou não? Veio tribulação ou não? Os discípulos foram mortos por amor a Cristo ou não? Crucificados? Foram perseguidos, torturados, aprisionados como Paulo e Silas na prisão. Se não tivesse revestimento de poder, eles não tinham conseguido. Mas aquele e aquela que é revestido de poder, ele sabe com quem está brigando. É Satanás tentando te parar e você avançando. É o inferno tentando te parar e você avançando. Tem um ato profético que o Senhor me fez ver agora. E eu quero que vocês levantem o mais alto que vocês puderem a mão de vocês sobre essa igreja. Vai. Isso, tá bonito, as duas mãos. O Senhor me revelou algo aqui agora, pastor Marcelo, e eu vou dizer porque é lindo. Eu não via mais essas portas da nossa igreja, pastor Marcelo. Eu não via, pastor Uriel. Pastor Marcelo, eu vejo uma porta muito maior. Ei, escute, já tem projeto para mudar essa igreja, mas o Senhor diz, vai começar antes do que está no papel. Começa a adorar aí, porque Deus manda dizer, e eu vou dizer, pastor Marcelo, vai aparecer uma pessoa para abençoar o início da construção dessa obra. Arei que a sonha, quem crê vai adorando, tem demônios batendo em retirada agora. Meu Deus, que glória é essa que eu sinto nesse lugar? Não abaixa a mão não abaixa não. O inferno está fazendo reunião. Por isso que é para você ficar de mãos estendidas. Mas enquanto o Satanás, a irmã Shirley está real demais, missionária Shirley está real, fica de mãos estendidas. Satanás está tentando fazer reunião, mas o Senhor diz, a obra a mim pertence. Pega na mão do pastor Marcelo. A obra me pertence. Se você crê, adora. Já tem gente cheia. Já tem. Eu estou sentindo tanta glória. Eu vou tirar meu sapato. Jesus está passeando aqui. Meu Deus, nós não vamos brigar com homens. Nós não precisamos brigar com homens. Olha para quem está do teu lado e diga, para. Pode olhar para quem está do teu lado e fala, para de brigar com homens, de brigar com a família, de brigar no trabalho. Fala, para, porque hoje Deus levanta um exército ao teu favor. Deus levanta ao teu favor. Ei, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Os irmãos sabem que eu não sou de contar nada da minha vida. Teve um dos testemunhos que eu contei aqui que eu acho que ninguém nem sabia. E isso aqui eu vou contar só porque tem a ver com a mensagem. Eu já vou passar o microfone. Quando você aprende que a tua guerra não é contra a carne nem contra o sangue, as coisas andam. É ou não é? E ninguém entende semeia. Não é, sabe por que a Camila Barros costuma dizer assim, já confundiu o inimigo hoje? Aí o povo leva na graça, mas é verdade. Deus te mostra algo, aí você diz assim para as pessoas, Deus disse que eu tinha que vender minha casa. Aí a pessoa curiosa, tu vai fazer o quê? Eu vou investir no lugar. Vai dar certo não. Tu vai ficar sem a casa e ainda sem a empresa. É ou não é? Aí você diz para alguém, não, eu estou saindo daqui, vou mudar lá para o Rio de Janeiro, porque eu estou com um projeto. Se aqui está ruim, imagina lá.
Tu sabia que no mundo espiritual é do mesmo jeito? Gostei do de vocês. Fica lá acuado, com medo, temeroso. Aí o profeta do engano levanta. Aí as pessoas preferem o profeta do engano do que eu ir lá e dizer: eu estou revestido de poder, eu estou blindado. Se ele está mandando ir para a direita, eu vou é para a direita, mesmo que o profeta diz que é para ir para a esquerda. Tem uma passagem maravilhosa bíblica que eu esqueci agora onde se encontra, que fala sobre o homem que Deus diz para ele: não escuteis o profeta, vai para o outro caminho, e ele acaba ouvindo e ele é morto. Se alguém achar essa passagem, os irmãos, coloca para mim, por favor. Tem hora quem disse para ele? Deus, não foi? Morreu porque Deus diz: não faça. Aí vem um que bate no peito e diz: mas eu sou profeta também. Primeira Reis 13, coloca aí, meu lindo. Primeira Reis capítulo 13. O versículo, meu pastor, ou pastor. Irmãos, aqui os irmãos sabem que a igreja é Bíblia. Então eu não vou falar nada que tem que falar e tem que provar. Eu vou provar para você, bora lá. Se Deus está dizendo: tu estás revestido, temos que estar revestido de poder. Vamos entrar na guerra? Vamos para um lado. Jesus está dizendo, Deus está dizendo para ti: vá para a direita. Aí vem para vai para a esquerda. Não vai não, querido. Vá para onde Deus te mandou ir. Aleluia. Pastor, conta o testemunho, irmã. Antes de vir para cá, o Senhor me mostrou Águas Claras ainda em Portugal. Eu acho que eu falei isso para os irmãos. E eu lembro que com 2 semanas aqui, Deus usa o meu pastor Marcelo. Ele entra em contato conosco. 2 semaninhas só que eu estava aqui no Brasil. Eu e meu esposo já orando. E durante a semana, nós recebemos várias ligações de pastores presidentes daqui e pastores locais também. E eu lembro que o Espírito Santo gritou no meu coração. E o Senhor disse para mim: fica no lugar onde eu te mostrei. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque até hoje pessoas me perguntam. Até hoje, pastor. Onde eu passo, o pessoal fala: mas por que mesmo que tu optou ficar lá? Ou então perguntam: mas nós pensávamos que tu ia vir para cá, ia voltar para onde você estava, porque não sei. Aí começa. E eu vou falar um negócio para vocês. Não tem nada mais lindo do que você buscar a direção do Espírito Santo e ainda caminhar revestido de poder. Sabe por quê? Porque as palavras que você escuta é: cuidado, é pesado, não vai dar certo. É ou não é? Um dia me perguntaram bem assim: irmã, tu ora por tanta gente, tu não sai assim não. Eu disse: misericórdia, irmão. Para que é que serve o revestimento de poder? Para que serve a autoridade que Deus te deu? Então é só para fazer junção, para dizer para a tua vida: esteja preparado para as batalhas que o Senhor vai colocar na tua frente. E o mais interessante é porque não só tem guerra, enquanto estamos aqui guerreando, tem vitória chegando para dentro da minha casa, para a tua casa. Eu digo: há prosperidade sobre vidas aqui. E pastor,
O mais interessante é que portas vão se abrindo. Faz o que papai te manda. Seja guiado por Deus. E nada vai faltar na tua casa, no teu celeiro, na tua vida. Nada. Eu achei lindo, missionária Vera, que um dia o pastor Marcelo olhou para mim assim e perguntou: minha filha, vai tudo bem? Os filhos já estão na escola. Eu falei: ele está precisando de algo. Quase que eu disse assim: 50 mil dá. E eu disse a ele: vai tudo bem. Os filhos estão numa das melhores escolas daqui. Deus está prosperando. Estou falando, eu não gosto de falar de minha vida para ninguém. Eu estou dizendo para os irmãos que vocês se tornaram meus íntimos, ó. Mas o que eu quero dizer para você é: revista-se de poder. Porque toda guerra que tu vai entrar, papai entrará contigo. Como já passou a hora, eu queria que você, só mais essa vez, pegasse na mão dessa pessoa com muita autoridade. Porque nós não vamos guerrear sozinho. Não vamos mesmo. Nós estamos aqui para guerrear um para com os outros. Se eu preciso me revestir das armaduras de Deus, se eu preciso entender que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, por que eu estou perdendo tempo falando para pessoas que não vão me ajudar, brigando com quem não é para brigar? Por quê? Eu não preciso disso. Papai está dizendo: eu te revisto hoje, tu vai sair ileso. Está de mão dada aí? Sacode a mão dele com autoridade, só se você pode. Diga: está disposto a guerrear? Está disposto a vencer? Diga: tem gigantes caindo agora, Simeia. Tem gigantes caindo agora. Ah, não larga a mão dele não, porque está bonito, está bonito, está bonito. Qual é o gigante que eu e você tem que vencer hoje? Ah, mas eu não tenho uma arma. Não precisa de armas que alguém olhe e diz: que arma grande, uma espada grande. Só precisa de 5 pedras. Só precisa de 5 pedras. Só precisa de 5 pedras e uma funda. E só precisa de uma pedra para derrubar o gigante. Está de mão dada? Diga para ele: vamos. Não, desse jeito tu terminou de matar ele, agorinha. Não olha para mim não, eu também te amo. I love tu, I love. Mas não olha para mim não. Olha para ele ou para ela e diz: vamos. Pergunta: tá com medo? Ah, não. Pergunta de novo: tá com medo? Diga: pois a partir de agora. Não, a partir desse momento você vai parar de ter medo. Fala para ele: por quê? Porque o general que te alistou, que te chamou para essa guerra, está arrancando todo medo agora. Vai. Está arrancando todo medo agora. Está na hora de marchar. Está na hora de caminhar. Está na hora. Ei. Santo. Aleluia. Pode sentir a presença de Deus aí. Vai adorando. Ai. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar na tua história. Deixa. Que presença é essa nesse lugar, Jesus? Não vai para a guerra só no conhecimento, não. Não vai para a guerra só no conhecimento, não. Vai revestido. Ei, eu vou chamar logo de uma vez, porque só tem 7 minutos. Vem cá, cheirosa. Aleluia. Eu navegarei no oceano. Vai adorando, vai. Deixa o Senhor mudar a tua vida. Chama esse irmão para mim aqui.
Areba suianda lá vai. Vem me ajudar, vem me ajudar. Aleluia. Vem cá, vem. Vem adorando mesmo, porque tem vitória para ti. Oh, aleluia. Você está sentindo essa chama que arde aí? Sente, sente. E ali eu adorarei ao Deus do meu amor. Fica do lado dela, fica do lado. A igreja pode ficar de pé que eu já vou terminar. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, só pra quem crê. Espírito, Espírito, vem comer, vem decote, e enche. Estende a mão de vocês para cá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos crê no sobrenatural que vai acontecer aqui agora? Vocês serão abraçadas com força pela presença do Espírito Santo. Ai, esse irmão ali já está cheio. Pastor Uriel, tu pode me ajudar com ele, por favor? Ainda bem que tu vai ficar ajudando a gente agora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Irmão, tem uma glória diferente aqui hoje.